Júnior, a gente estava falando aqui de paternidade, né? Exato. Queria que você comentasse uma coisa polêmica que você falou o dia, que é Deus é pai, é filho e é mãe. Tem o aspecto de mãe. Comenta aí pra gente um pouco a função Deus pai, função Deus mãe, que se completa e pode ser uma inspiração para nós aí. Amém. Isso a gente, às vezes, não quer aprofundar, né, na questão dos conceitos, daquilo que Deus ensinou para a gente. Então, quando Jesus diz, eu sou o cabeça e vocês são o corpo, né? Então, todos os órgãos de execução estão no corpo. E todos os órgãos de definição, percepção, identificação estão na cabeça. É como se a cabeça não executasse nada, ela só orienta, percebe, define. Então é visão, audição, é fala, né? É cheiro, é pensamento. E depois isso vai para toda a parte executiva, que é o corpo. Então, você tem essas figuras lá, você tem homem e mulher, pai e mãe. E a própria palavra de Deus diz, a igreja é nossa mãe. Paulo, escrevendo aos Efésios, define a igreja como nossa mãe, que é aquela que vai nascer de Jesus. Então a gente tem isso tipificado lá no Jardim do Éden. O homem pleno foi feito, Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então o ser humano, como pessoa completa, está definido. Então não são dois entes humanos convivendo. É o mesmo humano ser revelado em duas expressões distintas. Então, o homem e a mulher são expressões da mesma pessoa humana, tanto que ele foi formado, né, primeiro o ser humano. E aí a mulher não foi lá formada da mesma jazida. Deus não foi buscar buscar mais argila para formar uma mulher. Onde estava a mulher? Estava dentro desse humano ser. Então, a mulher é uma expressão distinta da mesma pessoa. Ela ganhou agora essa condição de expressão, que é o que Cristo vem fazer. Então, quando Jesus veio ao mundo, onde é que estava a igreja? Dentro dele. Assim como Adão foi aberto do lado, quando estava dormindo, e aquele que dorme no Senhor, aquele que morre no Senhor é como quem dorme. Então, Adão estava tipificando a morte de Jesus, que dormiu e de dentro dele Deus tirou o quê? A igreja. Água e sangue, espírito, palavra. Então, é dessa substância da sua interioridade, da sua identidade, que a igreja foi formada, para ganhar uma expressão por obra do Espírito Santo. Então, quem é a mãe? É a comunhão dos santos. É a obra do Espírito Santo, é aquilo que Cristo vem formar a partir do sêmen depositado por Jesus. Então, ele é a semente, ele é a palavra, ele é o verbo que foi lançado. E, como ele é um grão lançado na terra, ele tinha que morrer para não ficar só. Mas, quando ele ressurge, ele vem trazendo consigo seus irmãos. Então, é bom a gente entender isso. Quem é a mãe? Não é a igreja instituição. A mãe é a igreja comunhão. A comunhão dos santos é o ambiente agora onde outros filhos de Deus são gerados. E onde eles também são providos. Enquanto criança, são providos pelos mais velhos. E nesse ambiente de comunhão, eles são estimulados a amadurecer. Então essa mãe que Deus estabeleceu na forma da comunhão para gerar outros filhos à semelhança de Cristo, não é a instituição materna mulher que vai ser a mantenedora sempre, senão ela não amadurece, ela não emancipa. Então essas duas realidades têm que estar presentes na nossa vida. Então todo filho nascido de Deus na comunhão dos santos vai ser conduzido à maturidade para que ele, tendo sido formado de mãe, alimentado de mãe, cuidado de mãe, no tempo da sua maturidade, enquanto ele é criança e nada ele é diferente do servo, esse mesmo Espírito vai testificar no seu entendimento que ele é o quê? Filho de Deus, para ele assumir suas responsabilidades. Então, todo filho e filha de Deus, gerado nesse ambiente materno da comunhão dos santos, a igreja,
né, como ambiente de maternidade e de proliferação dos filhos de Deus, também é um ambiente em que todos vão ganhando mente de pai. Então nós vamos continuar tendo corpo de mãe na comunhão, onde a gente não só supre, mas não é um suprir institucional, é um suprir relacional, onde os que vão ficando mais maduros vão atendendo os mais novos, onde não é uma... Se ficar só no atendimento, aquilo que eu falei, se puser só a mesa de ping-pong, mas não gerar responsabilidade, nós vamos gerar só criança. Porque eles vão se apegar ao serviço. Eles vão ser filhos do peito. Então, gradualmente, eles têm que ser conduzidos a uma mente de quê? De pai, para que eles também assumam a própria responsabilidade. E é essa figura de pai que faz a emancipação paterna, que é o que o Abraão está fazendo lá aos 14 anos, né? Que é o que Jesus está fazendo quando ele faz a ruptura da figura materna lá no templo. Ele fica para trás. Aos 12. Aos 12 anos, desculpa. Ele fica para trás. A mãe é que fica meio perturbada. Depois ainda quer julgar a culpa nele, sendo que a responsabilidade foi dela. Ela que esqueceu para trás. Onde é que você estava? E achou que estava com os parentes. Olha, né? É mesmo. E é a primeira ejaculação de Jesus. Olha. É a puberdade dele. Porque se palavra é semente, foi a primeira vez que a gente viu Jesus plantando. Semeando. Profundo lançando demais. o seu sêmen para assumir uma condição o quê? E o que ele evoca nessa ejaculação, nessa figura? O que ele evoca? A figura paterna. Estou aqui para realizar e cuidar dos negócios do meu pai. E quando eu digo que homens e mulheres têm que entrar nessa dimensão, o que é o grande problema hoje com a sensualidade jovem? É que nós estamos querendo tratar a sensualidade jovem na igreja com regra. E a Bíblia diz que as regras só vão aumentar a sensualidade, sendo que elas tinham que ser tratadas como? Com responsabilidade. Então, em tese, eu vou falar uma coisa aqui que pode assustar os pais. Seria mais ou menos assim. A menina jovem, e eles estão no fogo e tal, a sensualidade está pitando, já podem conceber, não são duas crianças. Não são duas crianças. Certo? São dois adultos jovens. Ela está lá com o óvulo dela Prontinho. no lugar, ele está lá com o sêmen dele. Então, como é que nós vamos tratar essa relação? Com regras? Com mesa de ping-pong? Ou com responsabilidade? Beleza, você quer se deitar comigo? Então você vai ser o pai do filho que nós vamos ter. Olha só. Então ela teria que evocar uma condição o quê? Paterna. Paternidade. Ela tem que pensar com a mente de um pai. E o que está acontecendo hoje? Ela se entrega como mulher a um menino que só vê peito e vagina. Então ela não está evocando a figura paterna. Ela está entregando o quê? A figura materna. Ela está maternalizando um moleque que quer satisfazer sua necessidade, como quem mama no peito ou celebra a vagina, mas não quer assumir a responsabilidade de pai. 25% das crianças nascidas no Brasil hoje são filhos de mulheres adolescentes. 25. Nós estamos formando um povo órfão de pai. Mas não se assuste. O que está escrito lá na palavra de Deus? Que o evangelho é para cuidar de quê? Dos órfãos e viúvas. Então o evangelho é para cuidar de uma humanidade o quê? Sem figura paterna. E muitas vezes sem figura paterna porque a própria mulher decidiu se deitar com o menino. Entregando para ele uma figura plena de mãe, mas sem chamar nele uma figura plena de quê? De pai. Sem dar responsabilidade, né? Faz toda a diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse juiz de paz, eu tinha uma proposta para reduzir assim, drasticamente divórcio no Brasil. Agora eu estou até curioso, hein? Entregar a guarda dos filhos para os pais e não para as mães. Eu acho que diminuía também. Pronto, porque hoje... Os pais não querem ter essa responsabilidade. Ficou barato, o cara vai ter uma funcionária... Pagando só 20% que ele ganha. Da renda que ele declarar, né? Declara. Você sabe que aquilo lá já não é verdade. Certo? Aí ele vai pagar uma funcionária de alto nível para ficar com o mais difícil. Ele vai lá só fim de semana para comer chocolate, estragar o menino, né? Estragar o menino, devolver ele estragado. Vamos fazer o contrário. Aí ele fica com o menino semana toda, leva na escola e a mãe pega fim de semana só para passear.
As mães iam ficar meio nervosas no começo, achando que... Mas depois elas iam gostar. Sabe por quê? E os divórcios? Porque os moleques não iam mais ter espaço. Porque ficou barato. Tá vendo? E aí, o que reforça isso? A figura materna que não ganhou consciência de paternidade. Então, todo ser humano vai evoluir. Se ele for muito bem cuidado por uma mãe, mas ele foi introduzido na vida por uma figura de pai. Isso vale para homens e mulheres. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.